Maior erro no treino não é você fazer alguma coisa errada. É você complicar tanto o negócio que você nem começa. Você tem que ter o simples do seu lado sempre, para te manter, para te sustentar. E o complexo você vai utilizar quando você merecer ele. Saca? Então o que é melhor? O treino simples ou o treino difícil? O treino complexo, complicado? Cara, eu sou totalmente a favor do treino simples. Porque pensa nisso aqui. Quem tem dificuldade com o treino? A pessoa que tá tentando começar? Ou o cara que já treina há 200 anos e já faz um monte de coisa difícil? É sempre a pessoa que tem que começar. E a pessoa que vai começar não vai começar de nada complicado. Se você começar complicando as coisas, talvez você não continue. A gente tem que perceber o seguinte: a nossa mente, ela tem uma forma como ela funciona. E se você joga uma coisa complicada demais em cima dela, ela não consegue administrar. Ela tende a desistir. Porém, se você der tempo para ela e se você for evoluindo passo a passo, respeitando o processo, aí você consegue chegar muito longe. Então a gente tem que ter essa noção para você entender que se você fizer a coisa certa, você consegue chegar onde você quer. Por exemplo, deixa eu dar um, um exemplo aqui para vocês. Um cara estava lá na academia tentando fazer um chute giratório alto. Ele estava em cima do ringue, eu estava embaixo. Aí ele virou para mim e falou assim: Ô Fred, olha aí para mim, esse chute tá certo, cara. Aí fez o chute. Aí eu olhei. Aí eu falei com ele: Cara, não, ó, faz assim, faz assado e tal. Eu expliquei, né? Aí beleza. Aí ele fez de novo. Falou comigo: Olha aí, agora? Aí eu expliquei de novo: Não, ó, tem isso, tem aquilo, tudo mais. Muda isso, muda aquilo. Fiz o chute pra ele ver e tal. Aí ele fez de novo: E agora? Aí eu expliquei pra ele, falei, ó, cara, não, você não tá entendendo. Você não vai acertar esse chute hoje. Tu vai acertar esse chute daqui a um ano, uma coisa assim. Isso pode parecer maldade? Pode, mas não é. Eu tô falando alguma coisa contra a capacidade dele aqui? Não. Ele tem a capacidade, porém, o processo é esse, sabe? Você começa fazendo chutes mais simples, chute frontal, low kick, que já são complexos o suficiente já. O cara, para conseguir dar um low kick forte e voltar a perna rápido, não é fácil. Você conseguir dar um frontal bem encaixado, colocando a parte certa do pé, sabe? Aquela parte da frente ali do pé, chegando os dedos do pé um pouco para trás, sabe? Encaixando. Onde é que é para encaixar certinho, que é no plexo solar? Sem ser aquela patada, sabe? Um chute de verdade mesmo. É difícil. Então o que você tem que ter? Você tem que ter o simples do seu lado, cara. Esse cara vai chegar lá. Porém, se ele ficar pensando nesse chute que ele não consegue fazer hoje, talvez ele não chegue. Entende isso? Esse é o problema. Se ele ficar pensando na coisa que é muito complicada, talvez ele não vai conseguir. Mas, cara, é possível. É só continuar fazendo. Uma das coisas mais importantes que tem que ter é o seguinte. Então vamos pegar. O primeiro insight foi esse. Ó, você tem que ter o simples do seu lado. O simples é o que te faz começar. Se você ficar super complicando a coisa, você vai ter uma dificuldade até mesmo de começar, de sair do lugar. Agora, a segunda coisa é isso aqui. Se você for passo a passo, cara, você tem que dar tempo pra sua mente, pra ela absorver a coisa, sabe? Você tem que dar tempo pra sua mente. É igual esse dia, eu tava querendo fazer um pão aqui. Saca só esse exemplo. Tava querendo fazer um pão. E aí eu descobri o seguinte, que a farinha, ela não absorve a água de uma vez só. Ela demora pra absorver a água. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer o seguinte, se você pega uma farinha e mistura na água e deixa descansando 10 minutos,
Tipo assim, olha que coisa louca, como é que não é intuitivo. Se você pega a farinha e mistura na água e ela já virou uma massa, na minha cabeça eu achava que já tinha absorvido a água, mas não. Eu aprendi o seguinte, se você deixa mais 10 minutos, ela absorve muito melhor, fica muito mais macia, fica muito melhor de se manusear. A mesma coisa é quando você está aprendendo qualquer coisa. Na hora que você está aprendendo uma coisa, você tem que dar tempo para a coisa acontecer. Sabe? Então você tem que ter assim, um respeito, sabe? Pega esse exemplo. Semana passada eu tava com o quadril doendo. Eu sempre tenho essa dor do quadril, uma dor que eu tenho que negociar com ela sempre, sabe? Às vezes ela aparece, às vezes ela fica 1 ano sem aparecer, às vezes fica 6 meses sem aparecer. Aí, uma bela hora, depois que eu tô chutando muito, vários dias chutando muito, alguma coisa assim, ela pega e volta. O que ela faz? O que acontece quando ela volta? Eu tenho que negociar com ela, cara. Eu tenho que... O que eu faço? Eu começo a chutar menos. Às vezes eu paro 100% de chutar. Quando eu vou fazer meus agachamentos, eu faço o agachamento sempre até lá embaixo, sabe? É como se eu estivesse tentando encostar a bunda no chão. Aí o que eu faço? Eu paro de fazer esses agachamentos. Tudo que dói, eu paro. Então o que é isso? Sou eu usando a simplicidade. Você tira aquele monte de coisa que normalmente você faria. Por quê? Porque você já está acostumado com um treino complexo, porque você já treina há muito tempo e tudo mais. Então você tira aquele monte de coisa que normalmente você faria e você vai para o treino simples. Então, mesmo que você seja um cara que treina há vários anos, você tem o simples do seu lado para te ajudar. Você pega ele, você usa ele como uma estratégia, sabe? Por exemplo, olha aí, esse movimento que eu estou fazendo aí agora, a flexão de cabeça para baixo. Eu estou usando o simples para me ajudar. Por quê? Saquem só, eu queria fazer a flexão de cabeça para baixo. Mas, e aí eu vi os caras de calistenia fazendo, que, em geral, são caras muito mais leves do que eu. Um cara de calistenia, não tem regra, né? Você pode fazer calistenia com qualquer peso, beleza. Mas, o que eu vejo dos caras que têm uma facilidade muito grande, os caras são leves. É igual tem um cara aqui na minha cidade, aqui, chama Chiquinho, um cara gente boa pra caramba. Ele já treinou comigo. Ele é um professor de calistenia, tem uma academia de calistenia. O cara pesa tipo 60 quilos. Então, pra ele é super fácil fazer barra, fazer as coisas e tal, sabe? Então, por exemplo, essa flexão de cabeça para baixo, eu queria fazer. Aí eu fui vendo os tutoriais de calistenia e os caras fazem sem apoio. Eles não fazem do jeito que eu tô fazendo ali. Quer ver? Deixa eu tentar voltar aqui o vídeo. Ali, ó, deixa eu acabar de fazer. Quer ver? Voltar um tiquinho mais. Ali, ó, o que eu tô indo fazer. Ali tem um apoio, tá vendo? A barra ali de onde é que tá o saco de pancada, eu apoio o pé, olha lá, botei o pé nela, aí eu faço a flexão. Então, o que tá acontecendo? Eu não tô fazendo do jeito 100% que eu gostaria de fazer. Como que é o jeito 100%? Eu gostaria de fazer sem apoio, chegar só no chão assim, virar, paf, virar assim e fazer a flexão. Eu tentei durante um tempo e tudo mais e tal, só tem que eu comecei a machucar o ombro e tudo. Aí o que eu fiz? Usei a cabeça, falei, cara, olha, eu sou um cara mais pesado. Eu já não sou um cara novo, já tô velho. Deixa eu fazer de uma forma que eu consiga fazer. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer com apoio. Aí eu faço a quantidade de flexões que eu quero fazer, tudo certinho e tal, e consigo me beneficiar do exercício de uma forma que eu não preciso desistir, entende? Digamos que ali eu cheguei no meu teto ali, meu teto nessa atividade específica é esse, é fazer a flexão ali com apoio. Ai, mas você poderia fazer, que não sei o que. Poderia, cara, mas eu sou um cara velho, eu sou um cara pesado, então pra quê que eu vou ficar tentando? Eu prefiro focar nas coisas que eu tenho mais facilidade, que eu tenho mais... que são pontos que eu tenho de força. É igual, por exemplo, o exemplo da corrida, que eu já dei aqui no canal algumas vezes. O que acontece com a corrida? Mesma coisa, eu sou um cara pesado e tudo mais e tal. Então eu não sou aquele corredor rápido. Eu quero a corrida para me dar um suporte pro meu treino de luta. Então como que eu faço a corrida? Faço a corrida de uma forma tranquila, lenta,
de boa. Por quê? Porque eu vou forçar a barra no treino, eu vou jogar o meu batimento cardíaco lá pra cima no treino, no meu treino de luta. O meu foco é o treino de luta, não é o treino de corrida. Mas eu quero correr de uma forma inteligente. Então o que eu faço? Uma corrida mais simples. Ao invés de eu fazer aquele monte de coisa, fartlek, tiro e um monte de outras coisas na corrida, não. O que eu faço? Eu mantenho a simplicidade da corrida. Eu faço a corrida de uma forma tranquila para me dar o suporte. As coisas complicadas que eu vou fazer no treino aí da tarde, que é o treino da luta. Entende? Então, você tem que ter essa coisa do seu lado. Primeira coisa então, hein? O simples, ele é o que te faz começar. Agora, esse segundo insight é exatamente isso. O complexo, ele é conquistado, cara. Ele não é exigido. Igual o cara lá do chute, que eu falei pra vocês. Ó, você vai fazer daqui 1 ano. Você vai chegar lá. Segura a onda, cara. Você vai chegar, calma. É só você ter calma. Entendeu agora? E o terceiro, pensa bem nisso aqui. É essa coisa que eu expliquei pra vocês do quadril. O que que é? O simples, ele é o que te sustenta. Pensa nessa situação que eu dei eu dei o exemplo do quadril, dei o exemplo da flexão de cabeça para baixo, dei o exemplo da corrida. Tudo isso eu estou usando simples. Porque o complexo, ele é o quê? O complexo, ele te testa. Sabe? O complexo é a coisa que te testa. Por exemplo, antes de sair no treino, deixa eu voltar aqui ver se eu acho. Eu estava fazendo o chute lateral. Quer ver? Deixa eu ver se eu tava. Aqui eu já estava fazendo. Não, aqui eu estava fazendo ainda o semicircular e tal. Chegou uma hora que eu estava fazendo o chute lateral. O chute lateral é um dos chutes mais difíceis que tem. Ele é justamente para testar sua técnica, cara. Olha lá, pá. Entendeu? Você tem que virar o quadril, você tem que fazer com a faca do pé, tem que virar o pé de apoio para trás. Exatamente, isso é para te testar. Ou seja, eu tô fazendo a coisa complexa? Tô. Aonde? Aonde é o que eu quero treinar, que é a luta. Saca isso? Então é justamente isso. Né? Chute complexo, chute lateral, chute giratório, tudo mais, chutes pulando, joelhada pulando. É mais difícil? Você vai fazer? Vai. Por quê? Porque a coisa que você escolheu para evoluir é aquela. As outras coisas são acessórias, são coisas para te dar uma base de apoio. Tá bom, meus amigos? Me fala nos comentários o que vocês acham disso. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.